Governo Central anuncia superávit primário recorde em novembro. Curiosidade: cães atendem mais os sinais humanos a cada geração. E na reportagem de hoje vamos mostrar um projeto que garante ser uma alternativa para quem quer fugir das filas dos postos de saúde. O Notícia Supra está no ar. O Governo Central, que corresponde às atividades do Banco Central, Previdência Social e Tesouro Nacional, registrou resultado recorde com superávit de 28 bilhões e 800 milhões de reais em novembro. No acumulado do ano, o resultado chega a mais de 62 bilhões de reais, o que corresponde a alta de 3,7% na comparação com o mesmo período de 2012. O superávit primário, como é chamado, é a economia de recursos para pagar os juros da dívida pública. A presidente Dilma Rousseff sancionou, sem vetos, a lei que proíbe a fabricação, comercialização, distribuição e a propaganda de produtos que imitem a forma de cigarros destinados ao público infanto-juvenil. A lei entra em vigor num prazo de 180 dias e prevê multa de R$10 ao adulto que for flagrado descumprindo a regra. Em caso de reincidência, o valor será dobrado. O governo federal vai disponibilizar neste mês um portal que vai permitir à população monitorar os programas sociais do governo. A ferramenta é a mesma usada pela presidente Dilma Rousseff e a Casa Civil para fiscalizar as ações. Segundo a ministra-chefe da Casa Civil, Gleice Hoffmann, dos cerca de 40 programas monitorados atualmente, 3 já estarão prontos no portal a partir do próximo mês. São eles: Mais Médicos, Minha Casa, Minha Vida e Desastres Naturais. Uma ideia que vem dando certo. Um grupo de jovens de Brasília decidiu unir forças e mostrar à sociedade que é possível levar uma vida equilibrada e longe dos medicamentos, usando a própria força interior. Vamos ver como foi? Que tal exercitar mais a força interior e se livrar dos médicos e dos remédios? Com este propósito é que um grupo de jovens vem fazendo sucesso na periferia de Brasília. Como terapeutas, eles estão utilizando técnicas para ajudar pessoas a buscarem um modo de vida melhor e mais saudável, usando a própria força da mente, do corpo e da alma. O Espaço Cultural Mercado Sul é o resultado da atuação de 4 coletivos que se dedicam à saúde, arte, educação e cultura. Esse trabalho vem sendo desenvolvido neste pequeno espaço há cerca de 2 anos. A gente vai conversar agora com a Johnny e também com a Mariana para sabermos um pouquinho mais dessa história. Johnny, você me disse que está nesse projeto desde o começo, né? Sim, eu estou aqui no Beco, na região do Beco, já há 7 anos. Eu comecei a trabalhar com artesanato, que foi construção de móveis e papelão, de papelão e saco de cimento, com o mestre Virgílio. E eu, na verdade, nesse período, eu não tinha consciência desse caminho de saúde que eu ia começar a trilhar. E no decorrer desses 7 anos, nesse trabalho com artesanato, eu fui descobrindo o meu caminho, que na verdade era o cuidar do outro, transformar pela arte, pela cultura, pelo amor. Agora, Mariana, você tem uma história bastante curiosa que, além de você trabalhar com essa terapia, você é técnico em enfermagem e teve uma vivência bem diferenciada, né? Eu me formei com 18, 19 anos como técnica de enfermagem e atuei em alguns postos de saúde, alguns hospitais aqui da região, né? E aí eu comecei a perceber que aquilo ali estava precisando de um aprofundamento maior. Então, a gente ia atender as pessoas, elas chegavam com uma queixa, eram medicadas, voltavam para casa. Uma semana depois, elas voltavam com a mesma questão. Foi quando eu busquei, falei, cara, preciso conhecer mais a fundo, né, a fisiologia, né, o que está acontecendo com o ser mesmo. E aí eu estudei a medicina chinesa, conheci a homeopatia, né, me tratei muito tempo com ela. E foi quando eu percebi que aqueles padrões que as pessoas chegavam nos hospitais, eles têm um cunho muito mais profundo, né?
espiritual, emocional, né? Então, a minha busca dentro do estudo dessa terapia é justamente entender de onde que vem aqueles padrões. Então, às vezes, uma falta de ar é uma tristeza profunda, né? É uma falta de comunicação, às vezes a pessoa precisa desabafar. Então, dentro da medicina chinesa, né, na minha prática com a acupuntura, dentro do Eu Livre, o nosso objetivo maior é exatamente esse, é induzir a pessoa a se olhar, né, a descobrir de onde que vem, né, aquela coisa que incomoda ela e onde ela possa buscar dentro de casa a cura, né, dentro dela mesma, e não direcionar esse processo de cura para o outro, né, para um médico, só para o terapeuta, mas dentro dela mesma, né? Uma vez por mês, eles fazem um ambulatório com várias oficinas e atendimento a toda a comunidade. Eles cobram R$ 30 por sessão, apenas para ajudar na manutenção do espaço, que aos poucos e com otimismo ganha forma. Johnny, quais os desafios daqui para frente depois que vocês já chegaram nesse nível? O nosso desafio agora é alcançar as redes públicas, as escolas, os postos de saúde e a comunidade no geral, né? Um comerciante morador de Copacabana não pensou duas vezes quando ouviu na rádio que a estátua do poeta Carlos Drummond de Andrade havia sido pichada na madrugada de Natal. Herbert Parente, que é dono de uma loja de construção, pegou thinner, flanela e pincel e caminhou pelas ruas de Copacabana em direção ao monumento. Mas por que tamanha tanta preocupação com a estátua de Drummond? O comerciante conta que o poeta era cliente da sua loja. Herbert disse que também levou boa vontade para a limpeza, pois sem isso, segundo ele, não acontece nada. Dizem que as crianças estão nascendo cada vez mais inteligentes, mas não são apenas elas. Os cachorros também. Um estudo de uma universidade do Reino Unido descobriu que a capacidade dos cães de interpretar o comportamento do ser humano está aumentando a cada geração. De acordo com os estudos, a capacidade resulta da reprodução e da seleção genética. Por isso, tem tendência para ficar mais avançada ao longo do tempo. E o Notícias Surpreende hoje fica por aqui. Eu te vejo na próxima edição. Até lá!